fome a ti, Senhor, mudou o meu viver. 感谢主，我们这次营收的会才这集里面的学在的经典。 Graças ao Senhor que nós estamos podendo ver as lições e experiências na vida de José. 我们的经历，所有的经历来看，人必须要受过许多对付，或者许多的长进，那么才能为主所用。 De acordo com a nossa experiência e de acordo com o que nós vemos, todos nós como pessoas precisamos passar por tratamentos, por situações, a fim de que sejamos úteis nas mãos do Senhor. 那么我们说到现在的时候，他的故事就这样子。 A história de José, então, nos mostra tudo isso. 当然，因为现在他能够胜过女色的引诱。 Ontem nós vimos que, talvez porque pensávamos José por ser forte e ter conseguido vencer a sedução sexual. 那么他的确没经历这样的事情。 Então isso já foi uma experiência importante. 各方面女人有的人去引诱他，他不会受感动。 A mulher de Potifar, por tantas vezes, todos os dias tentando seduzi-lo e ele conseguindo vencer a sedução. 是的，这方面我们所有的神的儿女，盼望也能够胜过这方。 É claro, irmãos, que nós esperamos que isso seja uma coisa corriqueira, em que nós não caiamos e não cedamos a esse tipo de seduções. 我们神所有用配合配的是一个人。 Porque o Senhor é aquele que nos preparou apenas um companheiro ou uma companheira. 所以有其他的人的话，不正常的情形。 Quando nós temos uma relação extraconjugal, isso já é anormal. 感谢主。 Graças ao Senhor, 我们圣经里所记载的学在，好像胜过女色。 a Bíblia registra, portanto, a história de José, que venceu esta sedução, esta tentação do sexo oposto. 圣经里的话语就说，所有的家在里面把它摘起来的，都是给我们好的地方。 E todos esses pontos que nós podemos ver na palavra, a partir da palavra, são coisas para nós, benéficas para nós. 所以像这样子一个好的经历，胜过女色是个好的经历。因实际说来，胜过女色同异性的人，应该是正常的事情。 Como já disse ontem, a nossa atitude de não se deixar seduzir a essas tentações deve ser uma coisa normal, ordinária na nossa vida. 有的人把它已经看了太大的事情。 Não podemos ver isso como se fosse, puxa, uma grande vitória. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 所以现在他能经过几次的引诱，他能够站得住。 José sim foi uma pessoa que conseguiu se manter firme diante de tantas tentativas. 这个人好像经过试炼， Ele passou sim pela prova. 神就要用他。 E Deus, porque Deus queria usá-lo. 感谢主，我并不是说现在能够胜过女色，其实说是应该的。 Como já disse, não é o fato de José ter vencido essa tentação como se fosse uma coisa extraordinária. Isso deve ser a nossa vida normal. 我们做人做圣经方式的，一个人他一个妻子。 Quando na vida
No relacionamento normal, um homem tem uma esposa. 是很正常的关系。 Essa é uma relação normal. 如果你一个人有另外一个配偶，另外一个这朋友或者妻子的话， Mas se alguém, além do seu cônjuge, tem uma outra relação, uma outra pessoa, 实在说的是不正常的。 isso é totalmente anormal. 我们中国人是说的教导是孔夫子。 Vocês sabem que os chineses seguem muito o padrão moral de Confúcio. 孔夫小子，孔夫小子呢，他的经历告诉我们， E o Confúcio, nos seus ensinamentos, ele falava o seguinte: 所以我们应该能够胜得过这样的经历。 que ele falava, nós temos que vencer estas tentações. 所以，亲爱的弟兄姊妹，所以小在他能够经过几次的被人引诱。 No caso de José, ele venceu as várias tentativas da mulher de Potifar, 实 tentando 在说呢 seduzir. 照人的表现来看是应该的。 De acordo com o padrão humano moral, isso é lógico, tem que vencer mesmo. 所以我们不要以为关于另外的不同的配偶、不同的想法，对朋友的话，这不正常的事情，我们尽量避免。 É lógico, irmãos, que nós temos que evitar totalmente qualquer tipo de relação anormal, como já disse, extraconjugal. 不是一般人的，是觉得软弱的人觉得胜不过。 No entanto, tem pessoas que são fracas e não conseguem vencer. 因为我从小也读过孔夫子的书。 Eu, quando criança, como eu já disse, eu estudava os ensinamentos de Confúcio. 关于这种道德方面的事情，我有一直在遵守。 E nós éramos levados a cumprir com o padrão moral que nos era ensinado. 所以从是配偶以外，另外有不同的女的就不同的男的，这是完全不正常， E ali 尽量避免。 E era nos ensinado que, dentro dos seus ensinamentos, que não podia haver uma outra relação além daquele com o cônjuge ou com o esposo ou esposa que lhe havia dado. 因为有的人生不过，女生真的，那么我们要帮助他胜过这些。 E então, dentro desses ensinamentos, falava-se muito em ajudar aquelas pessoas fracas que não conseguiam vencer essas tentações, então se dava atenção para o auxílio a elas. 那么感谢主，小人能够走埃及的这项，并不是偶然的事情。 Mas voltando para José, para ele poder ser um governador do Egito, vemos que não foi um caminho fácil para ele. 他有许多不同经历， Ele teve muitas experiências diferentes. 都给他经历过了，都能够胜过了，所以他能够说，埃及慢慢都走埃及的修想。 Pelas quais ele passou, as quais ele venceu e o qualificou a ser governante do Egito. 所以弟兄们， Portanto, 所以 irmãos, 说呢，像胜过女色这个事情呢，不同的这个女色这方面的事情，所以这是应该是很简单的。 então este item específico com respeito ao que José pôde vencer as tentações no aspecto sexual, isso é uma coisa devida, ordinária. 可是人看来好像觉得这个不得了了，哦哟，这个人都是胜过圣别的人。 E dentro do padrão moral humano, isso parece ser uma coisa muito grande, alguém conseguir ter essa atitude, essa reação. 中国人有道德观念的，
福祉得到的，所以对事情看得非常非常的严重。 E dentro do padrão moral humano, isso aí de fato é algo muito sério. 感谢主。那我们在教会里面，我们总把从前所有的人教导，尽量把它好的地方我学得来。 E nós que estamos na vida da igreja, tudo aquilo que nós aprendemos no passado, temos que ganhar o que é de positivo para poder aplicar a nós. 像我们刚所说的，深沟另外在深沟自己配偶以外，另外走的事情不应该的。 E como volto a enfatizar, esse assunto sobre vencer a tentação da sedução do sexo oposto, isso aí é algo que tem que ser normal, isso aí tem que ser é uma coisa que é ordinária. Mas se ocorrer que alguém não consiga, o Senhor ainda nos dá chance de arrependimento. 神的儿女们碰见这样的光景的人，因为神的儿女那么的圣洁的，所以要知道我们整个避免这样的事。 Porque nós estamos falando de filhos de Deus que somos, porque somos santos e santificados, essas coisas não devem nos tocar. 所以现在能够胜过这些，一方面给我们榜样，一方面也给我们学习。 Portanto, o que ocorreu com José, por um lado, é um exemplo e também para tirarmos lições. 那么现在他的许多经历， E José teve muitas outras experiências. 比方说，到现在他被关到监牢里面去了。 Por exemplo, quando ele foi aprisionado. 他关到监牢里面是非常痛苦的。 Ser aprisionado é uma coisa que traz sofrimento. 现在的监牢里面，神经没谁好，有特别的机制，不从一个把人当作正常的人看待。 A Bíblia não registra todos os detalhes do momento do tempo do seu aprisionamento, mas destaca algumas coisas. 所以他在监牢里面一段时间，反而把许多人带领得救了，可以说。 Podemos aplicar o seguinte, que quando ele estava preso, o que ele fez? É como se ele tivesse levado muitos à salvação. 因为这样事情是应该的，不是说特别为了不同的身边的事情。 E isso foi algo muito espontâneo de José, não foi uma coisa extraordinária. 那么小在先有这个经历，慢慢就给他其他的经历告诉他。 E o Senhor foi dando essas experiências para José e outras mais. 他因为这个缘故，他被人诬告的，把他关到监牢里面去了。 E qual foi a razão de ser preso? Pelo fato dele ter sido injustamente condenado por essa questão. E nós sabemos que o ambiente da prisão é um ambiente que traz sofrimento. 他把一个犯了罪人给他看见，跟他讲，不要再犯罪。 Só que José, quando entrou na prisão, ele não considerou dessa forma, mas aproveitou para falar com os presos ali, ajudando-os para que eles mudassem a sua conduta. 所以我们是以人的道德方面的，那么也能够帮助他能够胜过这一切。 E então, no padrão moral, ele também ajudou as pessoas a se corrigirem dos seus erros. 我想为什么现在的经历为什么就把他接到里面去呢？ E por que Deus permitiu que José tivesse a experiência da prisão? 因为
神要用他， porque Deus queria usá-lo. 碰到这样的皇帝的时候，他怎么解决？ Deus queria saber como José vai reagir diante de tal circunstância. 但感谢主，现在总胜过这一切。 Graças ao Senhor, José pôde vencer todas essas etapas. 他在这边监牢里面的人，他一个一个的跟他的所谓好人有这份事。 Para com os presos, ali junto com ele, ele foi falando, foi conversando para poder ajustá-los e levá-los de volta a uma conduta correta. 所以我想小在这个监牢一段时间里面，他有许多好的，许多去接触许多人，有许多而且这个人都醉了。 Certamente, nesse período em que José ficou preso, ele contatou todos os presos, e sabemos que os presos eles eram criminosos. 他也知道如何去对付。 E soube também como tratar com 我想 eles. 小在这监牢里面所做的一切，使我觉得我们应该把它宣扬出来，他是个好人。 E eu gostaria de ressaltar a conduta de José dentro da prisão, mostrando como ele atuava ali dentro. 感谢主，只要他做个管理的监牢的人了。 Ele tornou-se no final um administrador da prisão. 为什么这样说呢？ Como chegou lá? 只有拥有他， Porque o Senhor queria usá-lo. 神要叫他经过各种经历， O Senhor o fez 将来为了治理埃及这条线上面，还有他的帮助。 tudo isso que José passou ali era porque o Senhor queria que ele tivesse as experiências necessárias para um dia tornar-se governador do Egito. 包括谁在说的，有的人认为，小在那个他里的女人的有，他是好像不得了的事情，实际上人看来，是应该的。 Volto a enfatizar, não levem muito em conta ou extraordinariamente o fato de que José conseguiu vencer as tentações e as seduções. Puxa, ele... Não, isso na verdade deve ser algo normal. 虽然他被带归到监牢里面去了，但他无辜的，他没犯他的罪。 Embora ele, por causa disso, tenha sido aprisionado, nós sabemos que na verdade ele não cometeu este pecado. Mas Deus permitiu para que ele tivesse muitas experiências. 监牢里面听见监牢大家都痛苦，看看现在你自己如果放在监牢里面怎么做法？ Todo mundo que é preso, colocado em prisão, passa por sofrimentos, por situações, mas Deus queria saber, eu quero ver como José vai reagir dentro da prisão. 现在他有这样的经历，在监牢里面碰到这样，碰到很多的人，每一个都是罪人，那么他有这样的经历，给他将来做宰相的时候是有大有用处。 Portanto, Deus permitiu que José, ali dentro, conversando, relacionando-se com aqueles presos, muitos deles criminosos, pudesse aprender essas lições para que então soubesse mais adiante como administrar um país, governar o Egito. 包兄弟还有一个难处，他在自己的12兄弟中间，好像他是比别人聪明，他特别显出来。 Mas tinha um fato em José que talvez incomodava os seus irmãos, uma vez que José, entre os seus irmãos, era mais inteligente, ele se sobressaía, o que provocava algo nos seus irmãos, que era ciúmes. 所以关到监牢里面关了很久，但
他在街道里面把所有饭呢，就慢慢一个算过来。 E isso foi antes, né, na juventude de José. E depois que ele foi preso, ele encontrou-se com esse grupo de pessoas presos, com quem ele se relacionou. Isso aí são paradas ali, são 顶规的这个界限，不是有没有意义的。 O que eu quero mostrar para vocês é que para ser um governador do Egito, segundo um homem depois de Faraó, não é um processo fácil de chegar lá. E o relacionamento interno ali na prisão com aquelas pessoas violentas, malvadas. 我相信，街道里面他所做的题，把人犯人，把他的行为是好有好的行为。 E pelo que nós cremos, a conduta de José para com estes fez com que muitos deles mudassem de conduta, passassem a ter uma conduta adequada. 所以神因着他们为女杀的事情被冤枉的，为了街道里面，但是他的心比较的平安。 Mesmo que ele tenha sido injustiçado ao ser preso, mas José estava em paz. 因为他在街道里面的经历，能够给他将来帮助别人的。 Porque ele aproveitou a ocasião ali na prisão para ajudar as pessoas internamente. 那么后面有另外一个故事，因为小塞太聪明了。 E como disse, José era uma pessoa muito inteligente. 所以他的其他的11个兄弟都也听他的话。 E quando os outros 11 irmãos souberam que um dia teriam que obedecer a José, 那么这里面我们学到过后说，我们不要太显明自己能干。 com esta lição, nós temos que aprender algo. Não exponha muito a sua capacidade. 我们是帮助所有的人够了他的难处。 Ajude de maneira normal as pessoas, os irmãos, para que consigam vencer e enfrentar os seus problemas. 所以当他后来本来从街道里面走带头的人走惯了。 Dentro da prisão, ele foi preso e de pouco a pouco tornou-se um administrador da prisão. 神要预备他，预备将来出来的以后，入后的人给他许多不同的罪人、不同的犯人，他们的态度、他们的经历。 E Deus estava preparando José neste ambiente de muitas pessoas de característica violenta, alguns criminosos. O que eu quero mostrar aqui é: aproveitem e valorizem todas as experiências que Deus nos dá. Não é por acaso. É para que nós possamos ser pessoas adequadas para Deus. E pelo fato de José ser muito inteligente, e entre os irmãos, eles falaram: você sempre pensa que a sua maneira é melhor. E que talvez ele não tivesse aprendido antes muito bem essa lição. Com essa lição aprendemos: vamos aprender a nos ocultar mais do que se expor muito. Porque isso foi o que trouxe prejuízo para José. 后来因着女人的缘故，他关在监牢里面，他在监牢里面给他有
E quando ele estava na prisão, os pontos positivos, as virtudes de José foram pouco a pouco ressaltadas. 许多犯罪的人，他找到去起诉，是在许多的经 E 历。 como alguém que administrava a prisão, ele tinha que conversar com todos os presos, relacionar-se com eles e 所 tal. 以神在他身上已经预备了， E tudo isso fazia parte da preparação de Deus em José. 预备了做将来的一些埃及人的接下。 Para um dia tornar-se governador do Egito. 感谢主， Graças ao 一 Senhor, 切事情不是偶然的。 irmãos, as coisas não acontecem por acaso. 你去你看看你自己， Olha para você mesmo. 每一个经历给我们， Cada experiência que Deus te dá, 有的是都是叫我们做正常的人。 é porque Deus quer que nós sejamos pessoas adequadas. 如果你做不正常的话， Se você não é adequado, normal, 那你要学习如何成为正常的人。 o Senhor vai te dar outras experiências para que você aprenda a ser uma pessoa adequada. 所以他的这接纳段时间时候，他的确是帮助很多的人， De 也 fato, 是解决了许多的功课与经历。 por um lado, então, na prisão, ele aprendeu muitas e muitas lições, e por outro lado, ele ajudou muitas pessoas. 还有我们在学在里面学的功课，就说不要太出头。 Então, volto a enfatizar essa outra lição que aprendemos em José. Não se sobressaia tanto. 我比你们都聪明， Ah, veja como eu sou mais inteligente que vocês todos. 这一个兄弟，他12个兄弟一起在这，他总是太鲜明了。 Eles eram 12, né? Então, entre os outros 11, ele se sobressaía, mostrava um 他 pouco 把 mais. 他的聪明太显露了， Ele expunha demais a sua inteligência, 因为他不知道这少女到别人的肚脐， o que provocou o ódio e o ciúme dos seus irmãos. 所以他的其他的12兄弟非常恨他， Passaram a odiar José, 因为他太好了，那么成全了他们其他兄弟所以不对的事情。 e ele era alguém que criticava ou levantava os pontos negativos dos outros irmãos, o que provocou nos outros irmãos essa reação. 那么就是说，12个人里面他是主张，他很会是主张， E ele era alguém que gostava de dar opiniões entre 他会告诉人怎么做 os 法。 seus irmãos. Gostava de dizer, faz isso, faz aquilo. 那么这个当然，他太激动了，就受了其他的人的封建。 Se sobressaía muito e então provocou uma reação contrária dos seus irmãos. 所以他在兄弟中间，他们有一次出去的时候， Então, em certo momento, ele teve que encontrar-se com seus irmãos. 因为他太有他的显示部显示太对的部分显出来了，那么跟别的地方不同，所以人都对他没有办法的，他做都是对的。 E lógico, José procurava fazer o correto, mas isso provocou o ciúme dos seus irmãos. 跟人家有妒忌他了。 Os ciúmes, inveja. 当别人有妒忌他的时候，那么人嘴里不敢讲，心里真的这样子。 E alguns deles não expressavam isso verbalmente, mas o coração já estava cheio dessa reação de ódio e 是 ciúme. 的，小人能够进到监牢里面去，这神给他许多不同的给他写了许多经历。 Deus permitiu que José fosse encarcerado para ele aprender muitas lições, experiências. 给所有的他们12的弟兄们一起出去的，
他特别给人家，比人家都是主张，那么遭遇到别人妒恨了、妒忌了。E por ser uma pessoa muito opinativa entre os seus irmãos, ele provocou nos seus irmãos essa reação de ciúmes. 那么那个时候有没有人去指导他，告诉他，你要隐藏的。Ele não tinha naquela época a sua esposa ou companheiros dizendo assim, ó, se oculta um pouco, não aparece tanto não. E os outros 11 odiavam José. Por que tudo José faz dá certo? 那么有一天他们带着去沙漠，挨在他人挨在领都是沙漠里面的。E certa ocasião, então, ele foi ver os seus irmãos no deserto. Ali, naquela região toda era deserta. 那我们知道沙漠是没有根的，叫跳上去你拔下来。Vocês sabem que andar no deserto não é fácil, né? Naquela areia fofa para caminhar não é fácil. 所以他在沙漠里，在家兄弟一道出去了，他话特别多，特别为着主张，使得别人都妒忌他。E quando ele foi encontrar com seus irmãos, ele era muito falante, opinativo e tudo isso causava nos seus irmãos uma certa repugnância. E aí eles decidiram, o que vão fazer com ele? Alguns falaram, vamos matá-lo no deserto. Sem dúvida, se largar também no deserto uma pessoa, ele não sobrevive. Porque no deserto é aquele lugar ermo, né? Lugar. Não tem muito lugar para você poder de fato se esconder ou permanecer. 那么有一天，几个兄弟带着他一起去，可能他是太活动了，太说了太多话了，妒忌他。E quando ele se encontrou com seus irmãos ali, provavelmente porque ele era muito opinativo, falante, seus irmãos aproveitaram e falaram, vamos agora dar cabo dele. E daí queriam largá-lo lá. Vamos deixá-lo aqui para que ele mesmo morra. 是的，这是相当痛苦一件事情。 Com certeza, ser tratado dessa forma é um grande sofrimento. E mesmo ele foi jogado numa cova, imagina, para sair de lá não tem como, porque é areia, escorregava. E essa foi a atitude dos seus irmãos para com ele no deserto. E a intenção deles era essa mesmo, deixar ele lá para que morresse. Não havia água. 所以他很快的有好像让他丢着他这个兄弟们其他兄弟走掉了。 Então seria rapidamente o seu fim, uma vez que os seus irmãos se ausentaram de lá. 那么他们的一致以为，谁有兄弟以为他已经死掉了。 Então os irmãos dele estavam exatamente tramando a sua morte. Não é possível alguém sobreviver só no deserto. Se não houver quem venha para salvá-lo, certamente o seu fim será a morte. Mas graças ao Senhor,
E essa era a programação deles. Vamos largá-lo aqui e vamos embora. 那么呢，他意思呢，他就死在那边了。 Deixa ele agora morrer por conta, né? 那么，那么他在那边的时候，最为难，他想爬上去，沙就下来了。再到那边爬上去，沙就下来了。 E não havia como ele sair da cova jogando, porque não havia. Querendo subir, escorregava. 那么，跟着主在就在身上一个工作。 Mas tudo isso fazia parte do trabalho de Deus na vida de José. 碰到一个双人队伍。 Judá, então, seu irmão, quando viu, falou assim: não, vamos vender ele para os midianitas comerciantes que passam pelo deserto com os camelos, vamos vendê-lo. Aí tiraram José da cova e o venderam para esses comerciantes. Por que aconteceu tudo isso com José? Deus queria usá-lo. Às vezes você se pergunta: Senhor, por que se passa tudo isso comigo? Por que sofro tanto no serviço da igreja? Deus está te dando experiências porque Deus quer te usar. Graças ao Senhor. 所以小在进入这样的一个阶段，那么被丢在这所特沙袋里面，没有水喝，没有水爬不起来，一定死亡的。 José passou por essa experiência de ser deixado no deserto, sem água, sem comida, cujo destino seria a morte. 所以其他11个人，这已经走掉了。 Os 11 outros irmãos, os outros irmãos pensaram: vamos largá-lo aí, vamos embora, deixa morrer. O maior problema no deserto, na verdade, é a falta de água. Então, foi o que fizeram com ele, largaram lá para morrer. Mas como o Senhor que Deus preparou até mesmo que passasse essa comitiva de comerciantes ambulantes, né, no deserto, para que ele fosse vendido. Tudo fazia parte dos bastidores da preparação de José para governar futuramente o Egito. Por que Deus permitiu que os comerciantes o comprassem e o livrassem daquela cova? Porque para Deus ele seria governador do Egito. Já estava determinado por Deus. Amados irmãos, ele aprendeu essas lições aqui, aprendeu essas lições dentro da prisão. Aprendeu a lição de se ocultar, uma vez que ele era alguém que sobressaía demais, o que provocou essa ciumeira dos seus irmãos. Deus providenciou essa comitiva de comerciantes para passar exatamente ali para que ele fosse vendido. Vejam então quantas experiências Deus proporcionou para José. Graças ao Senhor.
能够被使用的人，一定是经历的。 Cada de nós que será usado ou está sendo usado por Deus tem que passar por muitas experiências. 我不敢说每一个经历都是苦的， Eu não digo que todas as experiências sejam de sofrimento, 神其实每一个经历都在试炼我们。 mas certamente Deus usa todas as experiências para nos provar. 碰到一个环境也火一样的炼我们， Certas experiências são como fogo ardente para nos purificar. 这样的试炼，从不该有的东西都被它试炼出来。 E essa provação pelo fogo é para eliminar tudo aquilo que não deve mais estar em nós. 是对我们有意思的。 Isso é benéfico para nós. 那么他被双人，一般路过的双人把他救出来以后， Depois que ele foi então vendido para esses comerciantes que o tiraram, que livraram da cova, 一直走一个埃及人，慢慢的，因为他的聪明智慧被法老提拔起来了。 ele foi para o Egito, passou por todas as experiências, daí caiu na graça de Faraó, mais tarde que o fez governador. 到最后应该是挺归他来做法老。 Para tornar-se o segundo homem depois de Faraó. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们每一个被使用的人，为什么在我们身上有那么大的难处？ nós temos que entender por que nós que seremos e somos usados por Deus precisamos passar por tantas experiências, algumas delas dificuldades. 我们应该感谢他们， Em tudo temos que dar graças ao 这是 Senhor. 为了我们的意思的， Tudo isso é para o nosso bem, 使我们经历各种的苦难。 para que passando por tantas experiências de sofrimento, 那么经历这个难处，把我们这苦难，就是这苦难，把我们不该有的东西都对付掉了。 nós possamos aprender a vencê-las e, por causa dessas experiências, permitir que Deus elimine o que não deve permanecer em nós. 后来，他们已经法老被算成他来做法老， Por fim, Faraó o fez governador. 因为埃及地方太大。 Como vimos, Egito era uma 大的沙漠，都是沙漠。 Era uma terra muito grande, na sua maioria coberta de deserto. 法老当然到其他地方也是他做法老，那把这方面地方嘛，就交给修在人。 Faraó, ele tinha o seu império muito expandido, não era só o Egito, mas a parte do Egito ele entregou para José. 所以前面一切的难事都成为修在的功课。 Vejam bem, todas as dificuldades que José enfrentou na sua jornada tornaram-se benéficas para ele no momento de ser 那 governador. 么，接着他的人帮助人，或者是做人对的人，那么慢慢就被法老看中。 Por ser uma pessoa de uma conduta adequada e também de ser uma pessoa que sempre ajudava as demais, isso tornou-se algo muito importante quando o faraó pôde escolhê-lo. 埃及那个沙漠太大了， O Egito, por ser uma terra muito deserta, 当法老到别的地方去做法老的时候，他就把这个地方交给他了。 para administrar aquele lugar, Deus entregou para 这地方 José. 在哪里呢？就今天的红海。 E esse lugar que José administrava era exatamente a parte do rio Nilo, o delta do rio Nilo. 一方面是沙漠，一方面是红海。 Por um lado era deserto, por outro lado o rio Nilo. 这个地方虽然是沙漠，但顺着尼罗河的水， O rio Nilo ele regava toda aquela terra. 所以尼罗河的这个相当的水力相当多，所以在尼罗河的附近啊，
都水流下去。 O volume de água do Rio Nilo é bastante grande e ele abria em muitos outros afluentes. 所以尼罗河的附近因为有水的缘故啊，出产很多。 E certamente onde há água, há produção. 那么他们自己也不知道，那么后来小在慢慢的成为首法老了。 E José, como governante do Egito, 那么当有一天天下饥荒的时候，那么小在他的怎么办呢？他带领他的几个孩子到法老那边去，到埃及去求粮。 e José já era governador do Egito, e ocorreu que em Canaã houve grande fome e seca. Jacó então ficou sabendo pelos seus filhos que havia mantimentos no Egito, e todos desceram para lá. 小在已经做一个地区这个法老， E José já era governador do Egito. 所以现在的挑粮的，因为埃及是饥荒嘛， Então 他们 Canaã, 买粮食了， a terra de Canaã estava então em seca, em fome, então eles foram para o Egito comprar alimentos. 小在他们不认识小在还认识他们， Quando eles desceram para o Egito, logicamente que os seus irmãos não reconheceram José, mas José os reconheceu. 所以有了这样的经历，那么他最后他承认，哦，这是雅各的神子而已。 E daí, na segunda ocasião em que ele se encontrou com seus irmãos, foi quando ele se deu a conhecer: sou José. 当他们小在根本小在他的慢慢长大了，当然那个重新他想到，这是我的兄弟。 Ele, porque cresceu, os anos passaram, ele reconheceu os seus irmãos. 所以其他以色列人根本不认识这个小在。 Mas os seus irmãos não o reconheceram porque ele mudou de fisionomia. 那么世界饥荒的时候嘛，红海旁边相当很丰富。 E todos que estavam na terra de Canaã sabiam que no Egito havia muita fartura. 他们到底到埃及去挑粮。 Foi quando então o Jacó enviou seus filhos: vai lá então no Egito comprar mantimentos. 那个时候他已经走法老了，这新走带头人的了， José já era governador. 他人样子也变了。 Fisionomicamente ele havia crescido, logicamente mudou. 那么以色列人谁个支派的人就去了， Seus 11 irmãos então foram, seus 他 10 们 irmãos 都不 foram, 认识亚瑟， e não reconheceram José, 因为亚瑟已经起码在长大中的变化， porque ele havia já vários anos se passaram, 可他们不认识亚瑟就是他兄弟的兄弟。 José os reconheceu sim como seus irmãos. 感谢主，这是一个故事，说到埃及人的故事。 Então tudo isso a gente vê na vida de José. 那么埃及人就这样子去挑粮，他的要说有认识的啊，这种就是我活的时候，他们把我丢在海边是这边人，这就咱们里不去这边人。 E quando encontrou com seus irmãos pela primeira vez, ele se lembrou: foram vocês que me jogaram na cova querendo me matar. Lógico, ele falou isso, né? Ele pensou. 开始你挑粮的时候，他认识不肯承认。 Ele não se deixou conhecer da primeira vez, 当第二次再去挑粮的时候， mas da segunda vez 他自己也是忍不住哭了。 ele não suportou e se deu a conhecer e chorou. 这是雅各的儿子， Assim, sou eu, filho de Jacó, José. 我是雅各的儿子。
Vocês são filhos de Jacó, eu 他 também. 们接受苦，没两日，这样的他们慢慢的承认了，哦，这就是重新兄弟了。 Aí os seus irmãos reconheceram, puxa, esse foi José que nós tentamos matar. 感谢主，这就是出埃及记里面的，出埃及的故事。 Esta é a história de José. 那么这里面讲的许多东西。 E logicamente tem muitos outros aspectos da vida dele que nós poderíamos falar. 现在已经快12点了，我 O 就停下来 tempo, lógico, não nos permite, já é quase meio-dia. 我盼望弟兄们， Mas espero, irmãos, que com o que falamos, 像你所认识的，把它补充也好。 você pode, no seu compartilhar, complementar com o que você também tem de experiência e 希望彼 conhecimento. 此大家达到帮助。 Para que então, em pequenos grupos, possamos nos ajudar mais mutuamente em cima dessa 如果 palavra. 没有的嘛，我们分一组的把这个信息重新的往前。 Então, podemos agora, em pequenos grupos, revisar essa palavra. E aí, enquanto vocês compartilham, complementem o que vocês sentem. 把这信息装在我们里。 Para que essa palavra